Glória a Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Você que ama a palavra do Senhor e tem a sua Bíblia, abra comigo em Mateus capítulo 15. Aleluia. Mais cedo nós estávamos aqui na casa do Senhor e foi um tempo precioso de estudo. E é importante, irmãos, eu e você dedicarmos um tempo só no domingo, Michele? Não, todo dia. Todos os dias eu e você precisamos separar um tempo. Na nossa vida tão corrida, mas separar um tempo para meditarmos na palavra. E assim nós vamos conhecer mais sobre o nosso Deus. Conheceremos mais sobre o que o Senhor pode fazer, mas principalmente sobre o amor dele para conosco. Então separe, irmãos, todos os dias. Todos os dias nós comemos, todos os dias nos cuidamos, todos os dias saímos para trabalhar. Então separe um tempo para fazer a leitura da palavra. Mateus capítulo 15, o verso 22 vai dizer: E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e fez o quê, irmãos? Dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondeu, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus lhe respondeu e disse: Ó, mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou? Senhor, nós estamos na tua casa, Pai. O propósito aqui, Senhor, é te adorar, Senhor. Pai, nós queremos conhecer mais de ti, Senhor. E eu acabei de falar, Senhor, quanto mais conhecemos sobre ti, Senhor, mais saberemos do teu amor, Senhor. Mais saberemos da tua bondade, Pai. Pai, a nossa alma, o nosso espírito, Pai, clama por ti, Senhor. A nossa alma, o nosso espírito, Senhor, tem sede de ti, Senhor. O Senhor falou conosco, Senhor, de tantas formas nessa noite, Pai. Estamos aqui, Senhor. Eu sou tua, Pai. Tu és o meu Deus, Senhor. Fala conosco, Senhor. A igreja, Pai, é tua, Senhor. E o Senhor sabe a necessidade de cada um, Pai. Só o Senhor conhece a história, só o Senhor sabe que cada um está enfrentando, Senhor. Muitas vezes nós sorrimos, Senhor, e só o Senhor sabe o que está passando em cada mente, em cada coração, Senhor. O que está acontecendo em cada lar, Senhor. Mas a tua palavra, ela é viva e ela é eficaz, Senhor. A tua palavra, Senhor, é uma espada, Senhor, que ela faz a divisão da alma e do espírito, Senhor. Traz, Senhor, a revelação, Senhor, para essa noite, Pai. Nós precisamos de ti, Senhor. E que eu e os meus irmãos, Senhor, saia daqui hoje, Senhor, confrontado, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, quando ela nos confronta, Senhor, ela nos posiciona, Senhor, onde nós nunca deveríamos ter saído, Senhor, e ela nos ativa, Senhor, para viver um novo tempo, Senhor, um tempo, Senhor, de avivamento, Senhor, e para ter o avivamento, Senhor, é necessário ter arrependimento, Pai. Eis-nos aqui, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoai os nossos pecados, Senhor. Manifesta a tua presença, Senhor. Nós queremos viver o novo de ti, Senhor. E eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor tem novidade para nós nessa noite, Pai. Eis-nos aqui, em nome de Jesus. Você glorifique ao Senhor e pode sentar, irmãos. Pode aplaudir. Ele merece.
Aleluia, Senhor. Glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer, em Mateus capítulo 15, o título leva A Mulher Cananeia. E quem eram os cananeus? A Bíblia nos diz que Jesus veio para quem? Para os cananeus? Não. Jesus veio para quem? Para os judeus. Os cananeus, quando a gente vai estudar a história, eles eram os inimigos do povo de Israel. Mas aquela mulher, um dia, ela ouviu falar de Jesus. E ela está num cenário, irmãos, que imagina para uma mãe, Jô, ver uma filha precisando de um milagre. Muitas vezes as mães, os pais, eles preferem estar numa situação difícil ao ver o seu filho, obreiro Israel, naquela situação. Então, o pai e a mãe preferem muitas vezes, se possível, trocar o lugar com o filho, para não ver um filho sofrer. Então, imagina o desespero daquela mulher. Ela ouve falar de Jesus e o verso que nós lemos, o 22, que ela saiu das circunvianças, daquela região onde Jesus estava passando, e ela falou: aquela situação eu não vou aceitar, eu vou me posicionar. Ela foi para quem? Para o lugar certo. Ela foi para quem? Para Jesus. É Jesus, irmãos, que pode mudar a nossa história, Rose. É Jesus que pode fazer o milagre que nós precisamos, irmãos. E muitas vezes as pessoas aproveitam as redes sociais para desabafar, ou vai falar com uma pessoa que não é de Deus, porque às vezes confia e a pessoa não tem uma direção para a sua vida. E aqui nós aprendemos, irmãos, que em todo momento, nós devemos clamar para quem? Para o Senhor. É Ele que tem o controle das nossas vidas. Os varões acabaram de louvar que o nosso Deus, ele não é pequeno, irmãos. O nosso Deus, ele é tão grande, ele é tão majestoso, que na canção que os meninos louvaram aqui, os homens louvaram, que ele tem um braço de ferro e ele tem um punho de aço. Ele é tão grande e ele mora no nosso coração, irmãos. Nessa noite, o Senhor está aqui. Você tem a oportunidade de falar: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Olha aquela situação, Senhor, que eu estou vivendo, Pai. Você pode clamar ao Senhor e Ele pode mudar o cenário da sua vida, irmãos. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Aproveite para falar: Senhor, no seu espírito, na sua alma, Pai, aquela situação, Senhor, eu não posso resolver, Senhor, com a força do meu braço, mas o meu Deus, Ele é tão poderoso que a palavra dEle é viva e Ele é eficaz. Ela faz a divisão da nossa alma e do nosso espírito, irmãos. E Ele está aqui hoje, pastor Vaik, para mudar a nossa história, para fazer um novo começo na nossa vida. Então aproveite. Nós não viemos mais um domingo, mais um dia na casa do Senhor. Nós viemos aqui para fazer menção do Deus que é todo poderoso. Ele não tem um poder, Ele tem todo o poder, irmãos. Ele está aqui. A Bíblia vai dizer que aquela mulher se aproxima e ela não faz uma oração: é Deus, o Senhor pode fazer. Não, ela clama. E aqui a gente vai aprender, irmãos, que um posicionamento, uma mulher posicionada, um homem posicionado, muda a vida dele e vai mudar a geração dele, irmãos. Uma mulher, um homem que decide se posicionar no mundo espiritual. Ah, Michele, então aquela situação que eu estou vivendo no meu trabalho, eu vou lá na cara da pessoa e vou falar umas verdades. Não, irmãos. Se posicione no mundo espiritual. Se posicione para buscar a presença do Senhor. E sem falar nada para fulano ou para Beltrano, mas o seu joelho dobrado, a história vai mudar. A situação vai mudar. Porque muitas vezes a gente quer agir no nosso impulso e resolver do nosso jeito. E não vai resolver. Muitas vezes a gente vai criar mais confusão. Mas se eu e você levarmos no joelho, as crianças acabaram de louvar, irmãos, o Senhor está falando conosco desde o momento que nós pisamos nossos pés aqui. A chave da vitória não é o falar,
mas é a oração. Se eu e você orarmos, o cenário vai mudar. Não adianta ficar reclamando, porque fulano é abençoado e eu não sou abençoado. Se você se posicionar, a história vai mudar. Se você se posicionar, a história vai mudar. O Senhor já falou conosco aqui, irmãos, que é pra gente ser covarde e medroso, desanimado, mas, ai meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? Amanhã é segunda-feira, vou ter que acordar cedo? Vai ter que acordar cedo, irmãos. Se a gente quer uma vida melhor, vai ter que acordar cedo, vai ter que se posicionar, né, pastor Vaik? Tem que ser forte, irmãos, nós temos que ser corajosos. Mas, Michele, eu fui no médico semana passada e o médico abriu o exame e me deu um diagnóstico X. Saí de lá desesperado. Quem é o nosso Deus? Ele tem todo o poder. O filho dele morreu na cruz do Calvário, irmãos, para nos trazer vida, para curar, Senhor, a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo, irmãos. Então, o médico falou: faça a sua parte, se posicione, seja forte, seja corajoso. Seja forte, seja corajoso. No livro de Timóteo vai dizer que o Senhor nos deu um espírito de medo? Não, nos deu um espírito de ousadia. Um espírito de ousadia para enfrentar as pessoas? Não, irmãos. É para a gente se posicionar no mundo espiritual. E o Senhor nessa noite está convidando eu e você, meus irmãos, para nos posicionar. Quando uma pessoa está posicionada, tudo muda. Tudo muda, porque nós não vivemos por aquilo que nós estamos vendo. Mas a minha conta está negativa, as contas estão chegando. Se posicione, seja fiel a Deus e você vai ver milagres acontecer financeiramente. Financeiramente, você recebe? Eu creio. E eu tenho certeza que o Senhor está aqui. Ele está aqui. Nós acabamos de ler no verso 23. Imagina só, irmãos, a pessoa chega diante de Jesus, ela sabe da fama de Jesus, ela sabe que os frutos que Jesus está produzindo é fruto de milagre, ela sabe, ela vai até Jesus e ela começa a gritar, a clamar, pedindo socorro. E sabe qual que é a resposta de Jesus? Ele não respondeu nada. A gente acabou de ler. No verso 23 diz o quê? Mas ele não lhe respondeu palavra. A pessoa está desesperada e ele não respondeu nada. Por quê? É provando a nossa fé. Onde está a nossa confiança? Nós louvamos aqui hoje. Confiando em nosso Deus. E onde? E no teu eterno amor. Não seremos abalados. Não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando de novo. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados. Não seremos abalados. Ele nada lhe respondeu. E os discípulos, vendo aquela cena, que imagina, ela está desesperada. É a filha dela. A alma dela está gritando por um socorro. Aquilo estava incomodando de tal forma os discípulos, que eles chegam aos pés de Jesus e falam assim: despede ela, essa que vem gritando atrás de nós. Ele nada respondeu para a mulher. E aí você pode me perguntar e falar: Michele, para ela foi um não, para ela foi um silêncio, e para a gente? No meio da nossa caminhada, muitas vezes, o Senhor vai ficar em silêncio. O Senhor vai ficar em silêncio. E qual será o nosso posicionamento? Confiando em nosso Deus. E no seu eterno amor, não seremos abalados. E como colocar isso em prática, Michele? E agora, o Senhor me traz a memória. Eu me lembro que quando nós recebemos a notícia da minha avó, que as coisas estavam ficando muito complicadas no hospital, e nós saímos aqui de casa por volta da meia-noite, quase 1h da manhã,
E eu me lembro que quando a gente chegou no hospital, muitas pessoas da nossa família já estavam lá. E eu me lembro que eu chamei a minha mãe, as meninas, e eu falei, mãe, vamos lá, a gente vai orar. E aí eu me lembro que um dos meus primos olhou pra mim e falou assim, prima, não tem mais o que fazer. E aí eu olhei pra ele e eu falei, eu confio no Senhor. E aí ele não falou mais nada. E eu lembro que a gente entrou naquela sala, irmãos, que não havia mais vida. E a gente começou um tempo ali de clamor, de clamor, de clamor. E qual foi a resposta do Senhor para nós? Nada. E a gente começou a clamar. E a gente continuou clamando diante daquele cenário que não tinha vida. E o Senhor ministrou ao nosso coração. A resposta é não. Eu já recolhi a minha serva. Naquele momento a gente saiu daquele hospital e a gente falou assim. Eu lembro que eu falei para o pastor Joseilton. E eu falei assim, amor, eu não estou entendendo nada. Nós clamamos, a igreja está clamando. Pessoas fora do Brasil estão clamando pela saúde da avó. E olha o que aconteceu. E aí ele falou assim, Deus sabe de todas as coisas. E aí eu me lembro que, Senhor, o que está acontecendo? E durante muitas vezes na nossa caminhada tem alguns louvores que marcam a nossa história. E naquele processo, nós louvimos tanto, mas a tua palavra, Senhor, ela é fiel e verdadeira. E nós começamos a louvar esse hino, louvamos esse hino. E todas as vezes, irmãos, que a gente recebeu um não do Senhor, continue confiando nele. Porque ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo, irmãos. E no tempo dele, tudo vai se acalmar. No tempo dele, haverá resposta, irmãos. Naquela situação, a gente recebeu não. E o Senhor cuidou da nossa casa. O Senhor cuidou da nossa família. O Senhor está cuidando. O Senhor está cuidando, porque Ele é fiel, irmãos. O silêncio do Senhor pode muitas vezes abalar a nossa estrutura. Mas a gente deve confiar nele. A gente deve confiar nele. E por que eu estou compartilhando essa situação com vocês? Porque muitas vezes a gente olha para uma pessoa que ministra a palavra e a gente acha assim, é tudo flores. É tudo alegria. E no meio da caminhada, irmãos, a gente vai ter dias difíceis. Mas em meio aos dias difíceis, a gente como adorador, devemos continuar buscando ao Senhor. Porque louvar a Deus no dia da festa é muito bom, irmãos. E eu amo. Os irmãos me conhecem a minha casa. Nós amamos uma festa. Mas no dia da dor, irmãos, continue clamando ao Senhor. Senhor, eu não estou entendendo nada, Pai. Eu não estou sabendo nada, Pai. Mas eu prefiro a Tua presença, Senhor. Eu prefiro ficar aqui, Senhor. Ao invés de murmurar como fulano, Senhor. Ao invés de, Senhor, de se desesperar como cicrano, Senhor. Eu vou procurar um cantinho, Senhor. E eu vou Te adorar. É a melhor resposta, irmãos. Vai trazer paz para sua alma. Vai trazer direção para sua vida. Aquela mulher não ouve nada do Senhor. E quando os discípulos pedem para que o Senhor venha despedir ela, a postura dela, o posicionamento dela, toca no Senhor de tal forma que Ele olha para ela, olha para eles e diz: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela fez o quê? Ela adorou. Ela adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Ela está precisando de um milagre. Os discípulos querem que ela vá embora. Ele olha e fala o seguinte: eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E qual que é a resposta aqui? O Senhor tinha sido enviado para os judeus. A missão era para os judeus. Os judeus não receberam. Mas mesmo assim, irmãos, ela o adorou. Ela o adorou. A resposta muitas vezes para nós é um não agora. Porque você não está preparado para receber a bênção que Deus tem para a sua vida. Mas o que você deve fazer? Vai ficar igual criança mimada? Birrenta? Então não vou mais para a igreja.
Ah, eu não vou mais ler a Bíblia. Ah, eu não vou mais buscar a Deus. Continue adorando. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque no meio da nossa caminhada cristã, às vezes a gente se acostuma com ir para a casa do Senhor, fazer as nossas orações, ler a palavra, e a gente acha normal. Irmãos, é um privilégio. Eu e você tá aqui hoje, irmãos. É um privilégio. Quantas pessoas queriam estar no seu lugar nesse momento? Quantas pessoas estão enfermas e não podem estar na casa do Senhor, irmãos? Ontem eu fiquei sabendo de um diagnóstico de uma pessoa que eu falei, meu Deus, aquele senhor era tão ativo, tão cheio de vida, e olha o estado que ele está. E eu e você estamos aqui na casa do Senhor, irmãos. Com tudo que você está vivendo, você está aqui hoje e você pode levantar sua mão e falar, obrigada, Pai, porque eu cheguei até aqui. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de estar na tua casa, Senhor. Mas, Michele, eu não tenho nada em casa, a minha conta está zerada. Continue adorando ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus, não é nós que somos o Deus dele. Porque chega um momento que a gente começa a indagar tanto a Deus, por que não, por que não, por que não, que parece que Ele, que é o nosso servo, e nós somos o Deus dele. Não, irmãos, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Ele não tem filhos prediletos, mas Ele tem filhos que o preferem mais, que se sacrificam e falam assim, eu vou lá no domingo adorar Jesus, e na segunda-feira, depois de um dia cansativo de trabalho, eu vou estar lá adorando Ele. Por quê? Porque a presença do meu Pai vai estar lá. Buscar em nossas casas é bom demais, irmãos. Eu amo colocar os louvores, ouvir a palavra do Senhor, mas estar em comunhão com a igreja, irmãos, é diferente, irmãos. É diferente quando nós temos a oportunidade de estar na casa do Senhor e a gente fala assim, Deus sabe de todas as coisas. E Ele sabe mesmo. Ele sabe. Ele sabe. Se esforce mais, irmãos. Michele, se esforça mais. Busca mais pela presença. Porque as coisas só vão mudar, irmãos, quando nós renunciarmos à nossa própria vontade. E a nossa vontade, muitas vezes, um dia de calorzão como hoje, é estar em outro lugar, menos na casa do Senhor. Mas eu e você decidimos. Eu vou me posicionar e eu vou buscar pela presença do meu Pai. A Eloá acabou de louvar. Ele nunca nos deixou. Nunca nos abandonou. E a gente tem um privilégio de estar aqui hoje, desfrutando da presença do Papai. Então aproveite essa oportunidade. A gente nunca sabe quando teremos outra oportunidade. Não, amanhã tem culto. A gente não sabe, irmãos, o que vai acontecer. A gente não sabe. E eu não quero te assustar, mas eu quero te encorajar a aproveitar o hoje. O hoje, para se encher da presença de Deus. Adore a Ele. E a gente adora a Deus de que forma? Levantando a sua mão, glorificando na sua alma e no seu espírito, você se regozijando da presença do Senhor. Ela o adorou. E a resposta do Senhor para ela, quando a gente lê o verso 26, parece até dura. Ele respondeu e lhe disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. E aqui é uma expressão como o Senhor tinha vindo para os judeus. A missão de Jesus era para os judeus. Mas Jesus já sabia de tudo. Que os gentios, a igreja, nós seríamos alcançados. E ali é um desafio de fé, irmãos. Quando o Senhor nos falaram não, e quando a resposta não for a resposta que nós queremos, qual será a nossa postura? Qual será o nosso posicionamento, irmãos? O Senhor está nos encorajando nessa noite a permanecermos firmes, a continuar a buscar ao Senhor. A leitura oficial foi Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abala, mas permanece, irmãos. A vitória, o segredo de nós recebemos um milagre, não é ir hoje e achar que é no passe de mágica. Não, é perseverar, é permanecer, é todos os dias buscar pela presença. E quando você tem a oportunidade de estar reunido como igreja,
é aproveitar, irmãos, é permanecer. Que hoje a gente olha para alguns irmãos que nós conhecemos a história e a gente fala assim, como valeu a pena permanecer? Como valeu a pena perseverar? Olha a mudança que Deus fez na sua vida, irmãos. Você chegou até aqui porque você se posicionou, você permaneceu e a bondade do Senhor te alcançou. Então eu e você temos motivos para dizer obrigada, Senhor. Quantos queriam tirar a sua vida, irmãos? Quantas vezes você bateu no pronto-socorro sem esperança de sair de lá com vida, e a bondade do Eterno te alcançou, e eu e você estamos aqui dizendo, Senhor, obrigada, Pai, obrigada, Senhor. Fulano me ameaçou, Senhor, mas a tua bondade me alcançou, Pai, e eu estou aqui, Senhor, desfrutando da mesa, ouvindo a tua palavra, Senhor, te adorando. Irmãos, que privilégio temos eu e você. E para finalizar, ela ouve essa expressão do Senhor e ela falou, ela foi inteligente, irmãos. Ela foi uma mulher posicionada que estava decidida, eu vou sair da minha casa, você vai ficar aí, eu não posso fazer nada, eu vou sair daqui posicionada, eu vou buscar um milagre. E eu vou voltar com um milagre. No meio do caminho, ela encontra cenários desfavoráveis para o milagre. Os discípulos que manda ela embora. A resposta do Senhor para ela, um silêncio, mas a mulher permaneceu. E ao permanecer, ela foi inteligente e falou, os cães também comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Isso quer dizer o quê? Para todos tem alimento, para todos tem resposta, para todos tem um milagre. Mas por que, Michele, um recebe e o outro não recebe? Quando um é posicionado, quando um busca a presença, mas, meu Deus, e o que vai acontecer? É posicionado, tudo muda. Mas eu não nasci numa família X, eu não ganho o salário Y. Não, irmãos, não tem a ver com a sua formação, não tem a ver com quanto que você tem agora na sua bolsa, na sua carteira, não tem a ver com isso. Tem a ver com uma posição. É um posicionamento. Senhor, eu quero te buscar. A situação que eu estou vivendo, Senhor, não está te glorificando. Mas na minha alma, no meu espírito, eu quero, Senhor, te adorar. E a minha vida, Senhor, a minha história precisa glorificar o teu nome, Senhor. Eu quero te conhecer mais. No meio da caminhada, irmãos, muitas vezes quando nós viemos para Jesus, nós viemos atrás de um milagre. A maior parte das pessoas aqui, nessa igreja, vieram conhecer Jesus porque precisavam de um milagre. Mas no meio da caminhada, a gente vai conhecer um Deus tão bom. Um Deus de amor. Um Deus que o amor dele é tão maravilhoso e é incondicional. Se você o adorar, ele vai te amar. Se você não o adorar, ele vai continuar te amando. E aí você vai entender o que, Michele? Que a gente vai amadurecendo na caminhada. Amadurecendo de que forma? Primeiro eu vim para Jesus atrás daquilo que ele tinha para me dar. Mas depois que eu o conheci, nunca mais eu saberei viver sem ele. Só nos dias bons, nos dias difíceis também ele vai estar comigo, porque ele nunca me abandonou. E a resposta do Senhor, o Senhor está falando tanto conosco, irmãos, que nós louvamos, as mulheres louvaram. Deixa eu cuidar de tudo. Me adora com a sua alma, entrega o controle da sua vida para mim, me adora e o restante eu tudo farei. Se posicione nessa noite. Do jeito que você está fazendo, você está vendo pouquíssimos resultados, quase nada. Mas a partir de hoje, se você se posicionar de uma forma diferente, o Senhor vai olhar para você e Ele vai dizer o seguinte: mulher, homem, grande é a tua fé. De novo, homem ou mulher, grande é a tua... Dá para melhorar? Grande é a tua fé. Tenha fé. E a história vai mudar.
Tenha fé e o milagre vai acontecer. A Bíblia vai dizer, na sequência, que vai acontecer a multiplicação dos pães. Mas naquele momento, naquela cena, existia uma multidão. E aqui a Bíblia vai dizer que quem desfrutou da presença, quem se posicionou, uma mulher que nem estava na linhagem real, na linhagem de Israel, ela se posicionou. Se eu e você, todos nós aqui nessa noite, se posicionar, clamar por quem pode mudar a sua vida, a história vai mudar. Vai mudar a sua história, vai mudar a sua geração. Você nunca mais vai ser conhecido como um fracassado, uma fracassada, um derrotado, uma derrotada. Mas vão dizer, aquela pessoa era assim, era assado, mas ela mudou a história. Quem mudou a história dela? Jesus. Ela se posicionou e a vida dela nunca mais foi a mesma. Porque um homem e uma mulher posicionado, tudo muda. Uma mulher e um homem posicionado, tudo muda, irmãos. Seja forte, seja corajoso. E desde aquela hora, a filha dela ficou sã. Confiança em quem pode fazer. Perseverança e continuar a buscando. E se você tem uma palavra para você guardar dessa noite, é um posicionamento. Ele vai mudar a sua história, ele vai mudar a sua família, ele vai mudar a sua geração. Se posicionar de que forma, Michele? Se posicionar no mundo espiritual. E você vai ver, daqui a pouco é você que vai estar com esse microfone falando assim: pastora, pastor, eu quero contar um testemunho. Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha vida. Naquele culto eu ouvi uma menina falando que se eu me posicionasse, Deus ia mudar a história. Deus ia mudar a sentença que foi liberada sobre a minha vida. E Deus vai fazer. Por quê? É para o nome dele ser glorificado. Quem recebe essa palavra? Deus abençoe você e a sua casa. Se posicione e você vai testemunhar da bondade do eterno Deus. Você pode ficar de pé? Nós vamos fazer um momento de oração. Porque eu sei, irmãos, que no meio da caminhada, muitas vezes a gente fica desanimado, mas o Senhor está conosco. Pai, eu acabei de ministrar a Tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Senhor. E eu tenho a plena certeza, Senhor, que um homem, uma mulher, Senhor, um jovem, até uma criança, Senhor, posicionada em Ti, Senhor, tudo muda, Senhor. A história é mudada, Senhor. O milagre acontece, Senhor, porque é para o Teu nome ser glorificado, Senhor. Não é o fracasso que vai te glorificar, Senhor. Não é a doença que vai te glorificar, Senhor. Mas o milagre, Senhor, vai exaltar o Teu nome, Senhor. Porque vão nos perguntar como foi que você saiu daquela situação. Nós vamos dizer: o Senhor me alcançou pela Tua bondade. O Senhor visitou a minha casa. O Senhor visitou a minha família. O Senhor foi bom. Por quê? Porque nós nos posicionamos, Senhor. Nessa noite, Senhor, nos dá uma injeção de ânimo, Senhor. Uma injeção, Senhor, de coragem, Senhor. Uma injeção, Senhor, de ânimo, de ousadia, Senhor. Para que diante de cenários, Senhor,